E vamos começando. Olha só, o nosso assunto dessa live de hoje vai ser a pedidos efeitos no som ao vivo, certo? Óbvio que a gente vai ficar, digamos assim, focados em reverber e delay, porque é o tipo de efeito que os técnicos de som costumam usar. Por que não os outros? Porque normalmente distorção, drive, né, chorus, flanger, phasing, isso aí tudo faz parte de produção musical. Então é muito mais indicado para o músico, aquele cara da pedaleira da guitarra ali, da pedaleira do contrabaixo, né, que eles vão acabar utilizando, tá? Assim, primeiro de tudo, falar sobre um pouquinho sobre parâmetros de reverb, tá? Os parâmetros de reverb, deixa eu só colocar aqui direto no meu sistema aqui. Vamos lá, olha só. Os parâmetros de reverb, isso aqui é uma magiazinha que eu achei da internet. Tu tem o som direto, vamos imaginar que o impulso direto, o som de uma caixa, por exemplo, que é o instrumento, acho que mais bacana para a gente fazer, para a gente criar um espaço, criar um reverber, certo? Então assim, ó, logo depois do som direto, note ali na figurinha que tem um intervalo de tempo entre o direct sound e o early reflections, ou seja, chamamos esse intervalo de pré-delay, que está no quadro lá atrás, depois a gente mostra de novo, certo? O que significa esse pré-delay? Vamos imaginar que tu está dentro de uma sala e tu bate uma palma, certo? Bem simples. Vai ter um certo tempo que essa palma vai chegar na superfície, na parede, no chão, teto, seja lá o que for, mais próximo de ti, e esse som volta em direção ao teu ouvido. Ou seja, entre o sinal direto e o primeiro sinal refletido vai ter um espaço de tempo. Então, quando a gente está alterando esse pré-delay, a gente está mudando o tamanho da nossa sala. Por exemplo, tá no quarto, bate uma palma, a primeira reflexão vai ser extremamente curta. Tu tá num ambiente gigante, um ginásio, bate uma palma, a primeira reflexão tende a ser um pouco mais longa, certo? Então, assim, para o próximo parâmetro, esse Early Reflections que a gente já estava falando, certo? Vamos imaginar o seguinte, nós temos uma sala grande que é retangular, quadrada, seja lá o que for, e tu tem muitos sons que batem entre as paredes. Muitos sons que batem entre as paredes. Então, significa que tu vai ter primeiras reflexões bem proeminentes, ou seja, vai ficar passando por ti as reflexões das paredes do fundo, das paredes das costas, das paredes laterais, do teto e do piso, certo? Ou seja, isso são reflexões bem definidas. Só que com o passar do tempo, isso se torna tempo de reverb, que é a continuação ali. O que é o tempo de reverb? É quando tu já está com centenas, milhares de reflexões em todos os pontos da tua sala e tu tem aquela queda, ou seja, tu vai até acabar o som, ou seja, tu está num lugar muito reverberante, tu bate uma palma, vai levar um certo tempo até começar as primeiras reflexões e depois, quando tu passa a não entender mais da onde que vem essas reflexões, ele se torna o tempo de reverb na sequência aí, tá? Isso são os parâmetros relacionados a tempo do reverb. Nós temos alguns parâmetros que é mais relacionado à parte de textura. Vamos lá na webcam. E então assim, ó, quais são os parâmetros que estão relacionados à parte de textura? Por exemplo, high and low ratio, ou seja, são taxas de reverberação de baixa e de alta frequência. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou numa sala, eu quero simular uma sala que as paredes são de madeira. A gente sabe que madeira tem facilidade de absorver as altas frequências. Então, se as altas frequências são absorvidas pela nossa sala, significa que ela reverbera menos. E se ela está reverberando menos, eu vou criar um reverber com baixa taxa de reverberação em agudo. Certo? Agora vamos imaginar que eu estou numa igreja, numa catedral, que as paredes são de mármore. Ou seja, mármore reflete praticamente todas as frequências. Então eu vou ter que ter uma alta taxa de reverberação
de agudos e também, dependendo da densidade dessas paredes, que normalmente é algo muito denso, né, eu vou ter uma alta taxa de reverberação de grave. Então, com essas alterações, alterando essas taxas, eu estou dizendo em que tipo de ambiente eu estou, certo? Daí a gente vai criando conforme precisa, né? E sabemos que estamos trabalhando com um equipamento, né, os processadores de efeito, que é um equipamento muito artístico. Ele praticamente ele é 100% arte, pouquíssima técnica aplicada, desde que a gente saiba, obviamente, o que significa cada parâmetro desses para não fazer alguma coisa meio absurda, assim, aleatória. Certo? Um outro parâmetro para mexer um pouco na textura dessa sala é o parâmetro de difusão. Ou seja, se eu tenho paredes paralelas, teto, piso, paredes laterais, paredes de fundo, de frente, é uma tendência que eu tenha baixa difusão. Ou seja, eu vou ter muita reverberação batendo e voltando nessas paredes. Então a difusão é baixa. Se essas paredes já não são tão paralelas, ou seja, a minha sala tem desenho de paredes assimétricos ou simétricos, mas não paralelos, a tendência é eu ter uma alta difusão. Então esse parâmetro de difusão, ele está praticamente falando dos quais são as posições que as tuas paredes e o teu teto e o teu piso têm, certo? Um outro parâmetro bem importante para trabalhar a textura é a densidade. A densidade é a quantidade de contas que o teu reverb vai fazer para criar aquele espaço para ti. Se tu pegar, por exemplo, músicas mais antigas, não vamos até tão antigo assim, mas vamos pensar na década de 80, que foi o grande boom dos processadores de efeitos na produção musical. Tu vai ver que a textura daqueles reverbers era bem simples, né? Ou seja, tu não tinha grandes computadores para processar muita informação. Então tu tinha que te virar da maneira que tu podia. Só que com o passar do tempo, foi melhorando esses computadores e tu tem possibilidade de fazer muito mais contas para criar este reverber. Então o que acontece? Quanto maior a densidade, mais contas o meu reverber está fazendo, mais real vai ser o som do meu reverb. Se é isso que tu está buscando, bota a densidade no máximo. Agora, se eu quero, por exemplo, fazer uma reprodução de uma música que ela é de uma época mais antiga e tu quer ser fiel a isso, tu pode baixar essa densidade de reverber, que tu vai ter um reverber muito mais parecido com o reverber daquela época, certo? Deixa eu ir lá agora para o nosso próximo assunto em termos de parâmetro, né? Que é o delay. Olha só, o delay ele é muito mais simples, a estrutura dele é muito mais simples que a de um reverber. Então assim, ó, tu tem um sinal, a amplitude do sinal original, né? Tu vai ter um espaço que é sempre o mesmo entre o sinal original e as reflexões, na verdade, e as repetições no tempo, né, que chamamos isso de time delay, o tempo de delay, e nós temos o parâmetro de regeneração. Regeneração, no caso, é em quantos por cento, normalmente é percentual que eles tratam, tu vai regenerar da primeira onda. Então, se tu regenerar, por exemplo, 0%, tá, da primeira onda, tu não tem delay, é o sinal. Pá! Agora, se tu regenerar 100% da primeira onda, significa que a segunda repetição vai ter mesma amplitude, o mesmo número de dBs. Então vai ser pá, 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 eternamente. O pessoal chama de forever delay, certo? Então assim, só que se tu fizer, por exemplo, uma regeneração de 50%, significa que a segunda repetição vai ter a metade da intensidade do anterior. E a terceira, metade da segunda. E a quarta, metade da terceira. Assim até o som acabar. Então é assim que se trata regeneração. De 0, sem repetição, passando por algum intervalo, né, até 100%, ou seja, repetição para sempre. Vamos dizer assim. Certo? Então, nós temos que ter alguns cuidados quando a gente trabalha com efeitos, principalmente no ao vivo, certo? O primeiro cuidado que a gente tem
que tem, principalmente quando se utiliza reverber, é a questão do palco sonoro. Quando colocamos reverber numa voz, por exemplo, nós estamos posicionando essa voz mais para trás no palco. Por quê? Porque se eu me aproximar de vocês, vocês vão ouvir mais a minha voz diretamente, o som direto, e as ondas, as frequências que são refletidas, vocês vão ouvir proporcionalmente menor. Agora, se eu começar a me afastar de vocês, significa que o som direto vai diminuir e o som refletido vai ficar mais ou menos do mesmo jeito que estava antes. Então significa o quê? Que quanto mais reverber, mais longe eu estou do meu palco sonoro. Então o que eu vejo alguns erros aí na mixagem, né, principalmente de vozes, é o pessoal colocar o mesmo nível de reverb na voz principal e nos backing vocals. Ou seja, onde o back vocal está? Será que ele está mais ao fundo? Será que tu quer que ele fique mais ao fundo na tua mixagem? E tu quer o teu cantor principal com a sonoridade dele mais na cara, como a gente costuma dizer? Então tu tem que deixar menos reverber para a voz principal e um pouquinho mais de reverber para os backing. Lembrando sempre que tu pode utilizar pan, né, para colocar a tua imagem sonora à direita e à esquerda, e utiliza reverber para posicionar o teu músico em questão de mais perto de ti ou mais longe de ti. Utilizando essas duas coisas, tu consegue posicionar o músico em qualquer ponto do palco. Então, muito cuidado para não colocar para trás coisas que são muito importantes que estivessem na frente, certo? Um probleminha que a gente vê, que eu tive, por exemplo, já na vida, com delays, banda que não tá com um retorno muito bem, não tá bem de retorno ali, né? E acaba ouvindo demais o PA. Já tive músicos que eles não estavam muito firmes e eles se perderam ao ouvir o reverber da própria, ao ouvirem o delay da própria voz. Deu aquele efeito sanduíche-ish. Até um sanduíche-ish. Não ficou uma coisa muito bacana. Então, quando ele ouviu aquele rebatimento, ele meio que ficou fora do tempo e foi pro mato, como se costuma dizer, certo? O delay, ele tem um botãozinho que está ali, ó, chamado tap delay, tap tempo em algumas mesas, certo? Que se bem planejado, tu vai clicando com o dedo exatamente no tempo da música e esse delay, ele se encaixa exatamente neste tempo. É muito bacana utilizar esse cara, até para evitar problemas com problemas de tempo entre o teu delay e o batimento da tua música, certo? Cuidado também, voltando para o reverber ali, também tem que cuidar a questão da inteligibilidade. Eu vejo um pessoal que é viciado em reverber porque acha bonito e o cara quer colocar reverber em igrejas, que normalmente é muito reverberante, em ginásio e algo parecido. Então, cuidado. Sobrepor o reverber original do teu ambiente a um reverber que tu está tentando criar pode ser perigoso. Então, assim, é melhor tomar cuidado com isso, diminui ou até não usa. Efeitos não é uma obrigação tu utilizar. Utiliza se ele é conveniente para aquilo que tu deseja de mixagem. Certo? Eu acho que é isso aqui. Cuidado com o ambiente. Basicamente isso. Então, assim, façam perguntas aí, por favor. Qualquer dúvida que tu tiver, eu já vi uma perguntinha ali que era referente a efeito na caixa, né? Estão chegando, eu vou falar sobre os nossos cursos, como de praxe, certo? Nós temos uma turma de áudio ao vivo, de 10 aulas, uma aula por semana, 30 horas de curso, que vai começar em Novo Hamburgo agora no dia 25/6, e o mesmo curso, da mesma forma, vai ser dado em Porto Alegre, começando no dia 10/7, certo? Só para avisar, quem não se inscreveu ainda no nosso canal do IGAP, entra no YouTube, digita lá canal do IGAP e te inscreve, cara.
tá começando a aumentar a nossa quantidade de vídeos. Tem vídeos bem bacanas no que diz respeito ao vivo e também no que diz respeito a estúdio, para quem curte a vibe. Certo? Então vamos lá nas perguntas. Deixa eu voltar aqui. Bom, o Michel estava falando sobre efeito na caixa. Cara, que estilo musical tu tá trabalhando? Se tu for fazer alguma coisa do tipo música de MPB lá do passado, uma roupa nova da vida, certo? Cara, a caixa é com um reverber gigantesco. Se tu vai, por exemplo, trabalhar com um negócio mais rock and roll, uma caixa que ela é tocada de forma mais rápida, tu vai poder trabalhar com reverber, mas esse teu reverber vai ter que ser mais curto. Então, assim, na verdade, o reverber da caixa vai ser muito de acordo com o estilo musical. Se a caixa é frenética, tem que ser um reverber mais curto, ou seja, o tempo de reverber, o early reflection e o pré-delay, normalmente um pouquinho mais curtinho, né? Cuidado com o pré-delay nesses casos, que ele pode até dobrar a caixa. Tipo, tu tem o sinal e o reverber logo em seguida, daí dá aquela sensação de flam, né, que são duas batidas na sequência, que às vezes não fica tão agradável, então cuidado com o pré-delay nessa parte da caixa, certo? E tudo depende do estilo musical que tu tá utilizando, mas eu costumo evitar reverbers muito longos na caixa, porque para embolar é um tapinha, né? Vamos ver mais perguntas aqui. Jefferson, tenho sérios problemas com reverber nas minhas equalizações. Cara, é aquela história, só dá uma cuidadinha no teu reverber, porque ele pode estar em excesso e jogando a tua mixagem para trás, certo? Então, assim, um violão, tu colocar um reverber bacana, tranquilo, não sei qual é o estilo de música que tu trabalha, eu gosto muito de utilizar reverber no accordion para ele ficar com um som um pouco mais rico e acabo não tendo muito problema. Mas por quê? Eu uso pouco. Usar reverber demais, tu tá baixando o teu nível de inteligibilidade e jogando todo mundo lá pro fundo. Então tu toma cuidado com isso, que eu acredito que começando assim, tu vai ter bem menos problemas na hora de fazer a tua mixagem. Então, isso coloca, obviamente, reverber naquilo que realmente faz sentido, né? Evita reverber no bumbo e no contrabaixo. Isso vai, de repente, te causar alguns problemas, normalmente por causa das frequências. O reverber, isso é um assunto bem interessante. O reverber, ele não é um equipamento, o processador, né, não é um equipamento muito inteligente, então tu tem que dizer para ele o que tu quer. Por exemplo, se tu colocar muito low ratio, ou seja, taxa de reverberação de baixa frequência, isso não é muito natural, porque o grave ele não vaza. Ou seja, quando tu tá, por exemplo, dentro de uma casa noturna, ou seja lá o que for, e tu tá do lado de fora, tu não ouve só a parte de graves lá do lado de fora? Ou seja, se ele está vazando, significa que ele não está voltando. Então é uma tendência o reverber de grave só ser, digamos assim, notado se tu estiver num lugar com paredes muito densas. Uma caverna, por exemplo. Caso ao contrário, tu tem pouca reverberação de grave. Então tu fazer um low cut nesse teu reverber, ali na faixa dos 100 Hz, 150 Hz ali, já vai melhorar essa inteligibilidade. Se não achou que foi suficiente, vai subindo, até uns 200, 250 Hz ali é o jeito que eu utilizo para tentar limpar um pouquinho dessa baixa frequência do reverber. Então, tu trabalhando essa equalização, entre aspas, do reverber e as suas intensidades, né, evitando que tenha sinais de reverber muito próximos ao sinal original, tu melhora bastante a tua mix. Massa. Mas eu acho que, cara, que tu seguindo Jefferson, se tu seguindo essa mesma ideia aí, tu não vai errar nem na parte de gravação, nem na parte do ao vivo. Nesse caso, são bem semelhantes entre eles, né? Aí, gurizada, joga mais pergunta aí, vamos lá. Emerson, vamos lá. Em relação ao reverber da voz principal, é interessante utilizar como característica do reverber, deixar um
pouco mais escondida. Sim, cara, eu acho que, se eu entendi a tua dúvida, eu acho que é bem naquela ideia do quão perto de ti tu quer o teu cantor, certo? Tu pode deixar a voz com uma equalização, a voz principal, né? No caso, com uma equalização um pouquinho, uma intensidade bem mais alta do que teu reverber. Agora, se tu tem, por exemplo, backing vocal, tu pode deixar o reverber mais presente até do que a tua voz principal. Eu não estou falando em termos de intensidade absoluta, assim. É óbvio que um reverber nunca, naturalmente, ele vai ser mais alto do que um sinal principal. Não faz sentido algum a gente pensar nisso, né? Mas, comparativamente entre backing e voz principal, era bacana tu deixar sempre assim, pelo menos uns 6 dBs mais baixo o reverber da voz principal para tu ter um pouco mais de definição nela, né? E em relação à parte do instrumental, no momento que tu diminui um pouco essa reverberação das vozes, cara, a tua voz salta para frente e tu não vai ter problema com o instrumental, certo? É muito complicado a gente fazer mixagem. Na verdade, isso nem é um problema exclusivo de efeitos, né? Que tu tem briga de volumes, né? Do tipo assim, a guitarra sumiu, daí tu tem que aumentar a guitarra. Tá, mas agora é o teclado, aí tu tem que baixar a guitarra e subir o teclado. Isso está muito relacionado também ao arranjo que a banda criou para as músicas, certo? Mas, enfim, efeito de fato ajuda e ajuda bastante nisso. Mas então, olha só. Quanto à parte de processadores de efeitos, vamos só desviar um pouquinho do assunto enquanto não chega perguntas aí. Quanto à parte de processadores de efeito, hoje já não temos mais o processador, tá tudo dentro dos consoles digitais, né? Então, assim, ó, mesas mais modernas estão tendo, principalmente reverber, com texturas muito boas. Então, assim, tem o pessoal que acaba gostando das mesas mais antigas porque elas são muito guerreiras, né? Do tipo, fazendo uma comparação bem tosca, assim, não é defendendo marca nem modelo de mesa, mas fazendo uma comparação, por exemplo, com mesas tipo a 01V, que é uma mesa de entrada da Yamaha, certo? E uma, sei lá, uma X32, ou a mesma uma XR18 da Behringer, que são mesas que hoje estão com um custo bem baixo, né? Aquelas mesas que utilizam o tablet para fazer a parte de comando delas. Mesmo sendo mesas com um número de canais menores, assim, 16 canais no máximo, a textura do reverb eu tô achando muito bacana. Os efeitos são muito bons. Por quê? Porque são equipamentos mais modernos, tem mais poder de processamento. Então eu não posso, é complicado, é quase injusto eu, por exemplo, comparar um timbre de um reverb de uma mesa por mais simples e baratinha, vamos dizer assim que seja hoje, uma XR18, por exemplo, com uma mesa mais antiga, uma LS9, que em tese seria uma mesa muito mais cara, com muitos mais canais que essa menor. Então, se a gente vai fazer comparação de processadores de efeitos nos consoles, nós temos que avaliar em que época esse console foi projetado. Então não dá para esperar que a 01V tenha uma textura de reverber mais bacana que consoles mais modernos do que ela, certo? Então, às vezes a gente tem um console mais barato com uma textura de efeito muito mais elaborada, né? O estúdio utiliza os reverbers de convolução, né? Que na verdade não tem parâmetros para mexer. Tu gera um impulso numa sala, tu coleta aquele resultado de impulso e depois joga o áudio em cima desses resultados de impulso e ele te entrega uma sonoridade praticamente perfeita, como se tu estivesse naquela sala. Chegaremos lá no ao vivo, ainda não temos muita coisa a respeito disso nos consoles que chegam até a gente. Então, em breve teremos reverbers com texturas mais bonitas ainda, embora já esteja com boa qualidade já esses reverbers aplicados.
Emerson, de novo ali, a gauchada sinto que viveu uma época muito forte na parte dos efeitos. Colocar efeito na gaita e na voz para não... Às vezes o pessoal acaba colocando no... Emerson, às vezes o pessoal acaba colocando nos efeitos ali uma tentativa de melhorar o timbre dos instrumentos, né? Pode ser positivo e pode ser um baita de um tiro no pé, né? Tu tá melhorando o timbre do teu instrumento, mas não tem jeito, tu tá jogando ele para trás e atrapalhando um pouco a tua mixagem. Então eu acredito que trabalhar com efeito, principalmente em exagero, é sempre muito perigoso, né? Juliano, cheguei agora, gostaria de saber se existe alguma regra para definir intensidade de reverb numa mix. Sei que o assunto é ao vivo, mas explicar diferenças de estúdio, obrigado. Cara, no estúdio tu tem muito mais tempo para trabalhar as texturas do reverber e no ao vivo, do tipo assim, tu já tem principalmente o reverber do teu ambiente que influencia bastante na tua mixagem. Então, assim, eu sei que nos dois a gente tem que ter cuidado, até porque no estúdio tu tá produzindo uma música, tu tá criando alguma coisa e tu precisa se esmerar para que seja da melhor forma possível, mas no ao vivo eu vejo muita gente estragando o mix aí por causa do excesso do reverber. Então, assim, ó, se existe uma regra, eu não conheço de intensidades de reverber. Mas toma muito cuidado no ao vivo, tá? Com aquilo que tu já tem. Ou seja, se eu estou fazendo, por exemplo, som numa igreja, olha, eu tenho muito medo de usar reverber. Normalmente eu não utilizo. Se for utilizar num back vocal, assim, para deixar um pouquinho diferente a sonoridade da voz principal, para ficar com cara de backing, na verdade, né? Mas... sei lá, eu acho que é isso, cara. Cuidado, eu não vejo como fazer uma regra para isso, mas enfim, tenta utilizar com parcimônia que eu acho que tu vai te dar bem aí. Então, gente, olha só. Pra gente encerrar, tá? Cara, processador de efeito, reverbers, delays é arte. Sendo arte, depende muito do nosso gosto pessoal. Lógico, tem algumas coisas que são do tipo assim... alguns erros é bom a gente evitar, deixar reverber demais, do tipo a gente tem que imaginar uma sala na nossa mente para tentar reproduzir aonde aqueles nossos músicos estão, certo? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque usar de forma errada é muito prejudicial, a gente mais perde do que ganha nessa nossa mixagem, então tem que tomar certos cuidados. E por ser arte, eu não tenho como dizer que é certo utilizar reverber e delay de uma forma e é errado usar reverber e delay de outra. Então, assim, é só tomar cuidado, tenha um bom senso, preferencialmente cuidado e tenha um bom gosto, né? Embora bom gosto, a gente não consegue solicitar isso de ninguém, certo? Mas já vi muita gente fazendo reverbers assim que eu fiquei encantado e outra gente se passando e tipo não casou muito com a textura e às vezes nem com o próprio estilo musical que estava acontecendo naquele momento, certo? Mais uma vez, lembro a todos, entra lá no YouTube, canal do IGAP, tá? Te inscreve lá, que o nosso canal ele está recebendo bastante vídeo agora, tanto da parte de estúdio quanto da parte de ao vivo. A coisa está crescendo e vocês vão nos ajudar bastante indicando o canal para algum amigo e tudo mais, certo? Nós estamos com um site reformulado agora, com todas as informações dos cursos dos cursos presenciais no momento. Tá tudo remodelado lá dentro do site. Dei uma visitada lá no igaprs.com.br, certo? E outra coisa, em breve a plataforma de ensino à distância do IGAP vai estar chegando aí. Então, bem breve mesmo, nós teremos novidades, tá? Um abraço, até mais, tchau, tchau.